fim, vamos falar do temperamento do fogo. Como é a criança com temperamento colérico, com temperamento do fogo? Geralmente as crianças deste temperamento têm uma vontade muito marcante. São muito expansivas, mas também são muito determinadas naquilo que quer. Então, desde a infância, a gente já vai percebendo ela marcando ali um pouco mais de independência. Já vai demonstrando muito bem aquilo que ela quer, do jeito que ela quer. Por exemplo, se ela tem vontade de pegar esta caneta e você não deixa, e tenta entregar outra coisa para ela, ela vai reclamar até que ela consiga pegar a caneta. Desde colo você já vai percebendo que ela vai marcando esta vontade dela, muito determinada, de uma forma muito incisiva. O balbucio das crianças pequenas deste temperamento já são aqueles balbucios com mais autoridade. Já fala, já vai marcando assim um jeitinho de falar como se estivesse já dando bronca. Já é aquela criança que você vai percebendo que começa a fazer tudo mais rápido, sozinha, quer fazer tudo, quer pegar em tudo, quer ver como que funciona, é muito atenta, né? Tem um olhar que parece que está procurando aquilo que ela quer. E quando acha, vai sempre naquele mesmo ponto, até que ela, por fim, ela mesma determine que não é mais ali que ela quer e vai procurar outra coisa. É uma criança que tende a ser, assim, no começo muito bonita, muito meiga também, assim, meiga em que sentido, né? Muito carinhosa, né? Faz mimos, faz carinhas, faz jeitinho. Ela tem uma facilidade ali de interação muito forte e tende a ser mais precoce, sim, no seu desenvolvimento. Então, os pais tendem a gostar bastante, até que começa a perceber as dificuldades quando começam a aparecer as birras, quando começam a aparecer ali aquela desobediência, ou muito choro, porque geralmente chora quando não consegue alguma coisa que quer, chora para marcar vontade, chora para chamar as pessoas a sua atenção. Então, geralmente, eles já começam a se preocupar aí quando ela já está se desenvolvendo um pouquinho mais ali com o avançar das idades. Ali com 4, 5 anos mais ou menos, já começa a vir a manifestação do verão, a manifestação da intensidade que ela tem de fazer todas as coisas. Então, quando ela começa a brincar, as suas brincadeiras já começam a ser desmedidas, né? Ela não consegue delimitar muito o seu próprio limite, né? Então, se é um homem, quando for para brincar com os amigos de empurrar, vai empurrar com muita força. Se é uma menina, quando começa a fazer uma coisa, não quer mais parar e ri muito alto e se entrega para aquilo de uma forma que fica difícil às vezes de você controlar e falar assim, não, mas veja bem, não é assim, os outros não estão gostando, vem cá, vamos brincar direito. E ela não entende isso, e para ela não percebe que ela não tá brincando do jeito que é para ser brincado, né? Porque ela se coloca muito, se põe muito para fora e se coloca com muita intensidade. Também quando chora, chora com força. Quando sofre ali alguma coisa, quando fica triste, parece que sente aquilo tão profundamente, fica sentida, faz um drama, vai pro quarto. É aquela criança que já começa a se revelar ali nos seus extremos, vai de um extremo ao outro com muita facilidade. Tem muita energia para gastar, mas também tem a hora que ela precisa do repouso, tem a hora que ela consegue ficar mais quietinha ali, mais recolhida. Então é aquela criança que brinca muito, corre muito e de repente chega em casa, toma um banho e vai conseguir ficar ali mais tempo na televisão ou mais tempo sozinha brincando no quarto com seus brinquedos, né? Ali como quem estivesse reabastecendo as baterias. Mas depois já volta se expandindo, já começa de novo uma nova jornada de explosão de energias. É uma criança que começa a falar muito alto, né, muito cedo, quer ser sempre o centro da atenção, então por elas ter essa facilidade de raciocínio lógico, ela tem uma facilidade de percepção das coisas muito rápidas, tendem a ser um pouco precoce e quer sempre chamar a atenção para si com estes artifícios, mostrando que sabe fazer, mostrando que já sabe, que já fala, que já acontece. Então quer sempre estar chamando a atenção, passando por cima dos outros nas conversas, quer sempre contar uma história, né, do seu jeito. Se você começa a comandar a ela alguma atividade, daqui a pouco ela já quer mudar essa atividade para começar a fazer do jeito que ela quer.
e não consegue marcar a ordem ali por muito tempo, a menos que ela perceba uma estrutura hierárquica muito bem determinada, e ela só vai querer se sujeitar aos maiores que ela, aqueles que são superiores a ela. Se é uma mãe, geralmente do temperamento ali mais calmo, né, do temperamento frio, seja da água, seja da terra, vai ter um pouquinho de dificuldade para lidar com essa criança, porque ela vai fazer com que a sua vontade prevaleça, vai dobrar, e quando você menos esperar, já está sendo ali meio que manipulada pela própria filha, dentro das suas vontades. Ela sempre dá um jeitinho de fazer do jeito dela. A criança sempre dá um jeitinho de manifestar e fazer com que os outros sigam a sua vontade. Ela tem ali uma capacidade de liderança muito forte, e junto com essa capacidade de liderança, ela se torna muito articulada, negocia as coisas, sabe? Sabe como colocar as palavras quando vai aprendendo, vai crescendo no vocabulário. Tem até aquele tom de esperteza, chega a lembrar às vezes até aquele desenho animado do Pica-Pau, aquele que dá sempre um jeitinho, quando pensa que não, parece que você está dobrando, vai lá e dá a volta por cima e se dá bem. Então ela tende a ter esse desejo de se dar bem em cima das coisas, de perceber os lucros, né, daquelas negociações que ela vai fazendo ali, seja na brincadeira, seja nos estudos. Ela está sempre ali muito esperta, muito atenta, né, e sempre muito mais precoce. Então ela fala com as pessoas como quem dá ordem, fala já com comandos determinados. Não tem aquela fala doce, não tem aquela fala calma, é aquela fala bem incisiva mesmo, né? Bem marcante. Isso é muito próprio delas, eles não têm, da criança deste temperamento, eles não têm ali um trato na conversa de se preocupar o jeitinho de falar. O que tem para dizer é dito na lata, né? E tendem muito para a verdade, buscam sempre a razão e falam a verdade às claras, às vezes até de uma forma inconveniente. À medida em que eles vão crescendo, vai percebendo que eles falam e não conseguem não falar. Tem uma necessidade de falar e falar a verdade e falar a qualquer custo e falar seja na frente de quem for. Então, às vezes, pode até constranger as pessoas por essa tendência de enfatizar e de marcar a sua opinião e de falar a verdade que ela acha que é. Tem dificuldade de se dobrar ali para o outro, né? Quando o outro vem com argumentos, com contra-argumentos, ainda que ela perceba que está faltando com a razão, ela vai dar um jeitinho de ir até o limite. Mas, se ela percebe que está errada, tá, e ela dá um jeito de calar, fica meio emburrada, não é aquela coisa que torna paz, né? Que gera paz entre todos. A paz para ela, o bom para ela, o agradável vai ser quando ela conseguir marcar ali o desejo dela, a opinião dela e todos acatem. Então tem esse espírito de liderança que pode vir a ser pejorativo de quanta energia que ela despende para provar este espírito, né, de liderança. É aquela criança que tende ao desafio, gosta muito da novidade. Então, quando olha para as coisas e percebe ali um desafio, ela enfrenta, né, o medo, se é algo radical, se é algo que, de fato, ela percebe que não tem muito a ver com ela, mesmo assim ela vai querer fazer pelo gostinho da novidade, né, pelo gostinho da nova sensação, da experiência. E quando pega pelo trabalho, ela começa muito empolgada, começa muito animada, começa a se desenvolver, daqui a pouco ela vai meio que apagando a chama. Não, parece que ela vai perdendo o brilho quando vê que aquilo ali não é novidade e já vai desejar algo diferente. Ou ela consegue fazer daquela atividade algo diferente, ou ela vai começar a desejar outras coisas. Então aqui é muito importante a gente ajudá-la a terminar aquilo que ela começa com a mesma energia. É necessário que você vá até o ponto final, porque às vezes a desistência não é só porque perdeu a graça, mas às vezes a desistência é porque ela encontrou um ponto difícil e ela não consegue avançar. Então ela prefere driblar aquele ponto, fazer outra coisa, expandir para outro lado. Só que ela tem dificuldade de lidar com essas limitações. Tem dificuldade de lidar com, às vezes, o seu fracasso, com as suas incapacidades.
E é aqui que a gente começa a ajudá-la a amadurecer, entendendo de que todo mundo erra, de que todo mundo é limitado e que está todo mundo aprendendo. Então vamos lá, tem que aprender. Como é que a gente faz para aprender? Redobra aquilo de motivação, coloca lenha na fogueira ali que ela começa a se aquecer de novo e de repente vai lá e você consegue com que ela cumpra toda a atividade e no final você ainda vai poder elogiar. Ela gosta muito dos elogios, né? Busca essas palavras, né, de autoafirmação, busca o reconhecimento das pessoas, mas ela não é movida por este reconhecimento. Para ela importa muito mais as suas opiniões, as suas convicções do que o que os outros pensam a respeito dela. Então ela quer convencer os outros de que o que ela está fazendo é bom, mas se os outros não se convencerem e ela quiser fazer, ela vai fazer do mesmo jeito. Então é uma criança que precisa de muita atenção dos pais. Esses pontos começam a aparecer muito cedo, né? Ali dos 5 anos de idade, às vezes 4 anos de idade, dependendo da maturidade de compreensão, né, da fala, de compreensão ali da conversação, do meio em que ela vive. Os pais já tendem a reclamar um pouco mais de quase tudo isso que eu tô falando. Aparecem muitas coisas de uma vez só. É uma criança, portanto, muito intensa e precisa de um olhar atento e um olhar carinhoso, um olhar com paciência, ainda que este temperamento tende a provocar em nós irritação. Porque o fogo, quando ele passa, ele irrita, ele queima, ele marca, e as pessoas tendem a sair, repelir, né, daquilo ali. Mas é importante que o educador, que em especial, né, os pais educadores, estejam mais próximos, acolhendo, né, diminuindo o espaço que essa criança vai ter entre ela e o próximo, entre ela e a realidade. Então você vai trazendo para perto, vai acolhendo e vai ajudando essa criança ali a perceber que não é bem assim, não é do jeito dela, o mundo não gira em torno dela, de que ela precisa olhar para os outros, ver o que está acontecendo ao redor e, em especial, com as pessoas. Porque senão ela vai começando a criar barreiras ali. Sabe aquela criança que era dada, que era ali engraçadinha, que fazia de tudo para poder chamar a atenção, com gracinhas ali para os adultos, para as pessoas? Ela estava querendo se autoafirmar. E não importa muito com o que os outros vão trazer para ela. Ela quer ter e provar sempre a sua força. As outras pessoas ela acaba lidando ali como se fosse instrumento para que ela alcançasse essa autoafirmação. Então é muito importante que a gente vá ajudando ela a se descascar, a se abrir para as pessoas, né? Chegando mais próximo dela ali, ainda que ela venha dando esses chicoteios no comportamento que tende a afastar as pessoas, mas aí tem que fazer o efeito contrário, né? Precisamos nos aproximar mais. É aquela criança que o senso de responsabilidade é fundamental para ajudá-la a ter mais tranquilidade. Como ela gosta muito de fazer aquilo que os adultos fazem, né? Tá sempre olhando e visando ali quem é o líder do grupo, o que ela pode fazer para imitar este líder, para chegar no lugar do líder. As responsabilidades ajudam a se perceber tal como um líder, ajudam a se perceber importantes, úteis, e são responsabilidades que precisam denotar para ela sim um certo esforço. Ela é muito racional, não tem essa questão dos prazeres à flor da pele. O que ela quer mesmo são as coisas mais árduas, as coisas mais altas, aquelas coisas que vão colocá-la no topo. Então as responsabilidades ajudam a ela a perceber então o que eu preciso para lidar com essas responsabilidades. Então os pais podem exigir um pouco mais das crianças deste temperamento, podem já ir ensinando ali algumas tarefas que são capazes para aquela idade, né, que são indicadas para a idade dela, adequada, né, para cada idade, e deixando com que ela vise a graduação dessas atividades, de como que ela pode alcançar algo maior, além daquilo que ela está fazendo, né? Então, por exemplo, se for ajudar a mãe na cozinha, e a mãe fala assim, então vem cá me ajudar na cozinha, lava os tomates.
Não, ela não quer lavar os tomates. Ela já quer ir mexer na panela, fritar o bife. Não, minha filha, agora você vai lavar os tomates. E à medida em que você vai crescendo, daqui a pouco você vai cortar os tomates. Daqui a pouco você vai amassar o alho. Um dia você vai temperar comigo o bife, no outro dia você vai estar comigo fritando o bife. Ah, então você já mostrou para ela que existe ali uma graduação, que existe ali uma possibilidade de crescimento para ela chegar aonde ela quer. Então ela vai sim lavar os tomates bem lavados. Então é sempre uma relação ali de negócios, um pouco de interesses, visando o status, o lugar, o objetivo que ela tem para chegar. Então a gente precisa ajudá-la a lidar com isso, mostrando sobre as suas fraquezas não são o mais importante. E acontece, todo mundo erra. Errar é humano e você não é diferente. Então vem cá, hoje você não lavou o tomate direito, amanhã você lava melhor. Hoje você não fez essa tarefa direito, amanhã você faz melhor, tá bom? Ajude-a a acolher as suas limitações, né? Para que ela consiga desenvolver isso melhor. É aquela criança que as broncas marcam com profundidade. Se você dá uma bronca bem dada, se você conversa, mostra ali os pontos racionais, né, os pontos da razão, do motivo da sua bronca, então aquela bronca provavelmente você não vai precisar repetir muitas vezes. É aquela criança que tende a estruturar bem as ordens, as leis, as regras da casa, né? Então ela enfrenta uma briga de frente, tem tanta determinação, busca tanto a razão e o importante para ela é fazer, é pôr para fora, que se ela ver às vezes uma briga que nem é dela, que não tem nada a ver com ela, ela entra na frente e vai tomar partido daquele lado que ela achar que é o melhor partido a ser tomado. Então ela vai sempre ser movida por este impulso, né, com muita intensidade. É uma criança que geralmente traz relatos de briga na escola, né, que tem esta busca pela vitória sempre muito forte, só quer o melhor, tende a manipular ali as coisas que estão acontecendo porque ela é muito imediatista, então quer que as coisas aconteçam ali na hora que está acontecendo. Demonstra uma certa insensibilidade ali nos afetos, na conversa com as pessoas, no que diz respeito ao outro. Não machucou? Ah, não, mas vai já sarar, vamos aqui, vamos voltar a brincar, porque o que ela quer é brincar logo, né? Então é necessário, não, machucou, olha só, vamos observar o amiguinho, vamos cuidar do amiguinho. E se você se machucasse, como seria? É importante a gente já estar aqui intermediando essa compaixão e ela perceber mais o que acontece com o outro, né? Então os pais desde as primeiras idades precisam estar atentos a este jeitinho que ela tem de imperar, né? De governar, de ser ali o centro da atenção, a governanta da situação. Tem que ser aquela criança que está sempre no comando e não é bem assim. Para se comandar precisa ter estrutura, precisa ter responsabilidade, conhecimento, precisa ter compaixão. Então precisa ser ensinada desde cedo, porque quanto mais tarde, mais difícil vai ser para que você ajude a perder estes hábitos que são tão intensos, né, e tão marcantes nela desde cedo. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Eu acho que é isso. Gostaria que você partilhasse conosco se tem uma filha ou um filho do temperamento colérico, do temperamento do fogo. Como que é o seu filho em casa?